Todo mundo pagasse, pagou tudo direito. Então, não dá nem satisfação. Boa noite a todos. Boa noite. Que a presença do nosso Pai permaneça conosco. E é um motivo de alegria estarmos aqui, nesse novo ano, que se inicia. Com certeza, irmão, foi um ano de luta para alguns, um ano de tristeza para outro ano de vitória, outro ano de conquista, mas não tem nada melhor, como diz aquele hino: o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Queridos, abrem a Bíblia de vocês, no livro de João, São João capítulo 3, e a gente vamos meditarmos aqui, no capítulo 3 do Evangelho de João, e ao todos encontrou diz: pega ali tua Bíblia e vamos meditarmos, São João, capítulo 3, abre para ele aí, vai estar na bolsa aí, São João capítulo 3, e vamos meditarmos aqui na mensagem, na mensagem deste novo ano que se inicia, São João capítulo 3. Amém? Feche seus olhos e vamos elevar uma oração ao nosso Deus. Soberano Deus, bendito Pai Celestial, nós nos encontramos mais uma vez na Tua presença, e mais uma vez, ó Deus, nós estamos aqui com, ó Deus, este momento que antecede, Senhor Deus, este novo ano que está se iniciando a partir de agora. E nós, como Teus filhos, Senhor, queremos renovar nossas forças, queremos renovar nossa aliança e assim, ó Deus, permanecer em pé na presença de Jesus. Obrigado por nos conduzir aqui. Nesse momento, Senhor, milhões de adventistas se encontram, ó Deus, nesse momento, todos reunidos com um propósito que é de buscar, que é, ó Deus, nesses primeiros momentos desse ano, é passar aqui, ó Deus, esse tempo contigo, para podermos, ó Deus, começar este ano já com o pé direito, e que assim, ao término deste ano, porque não sabemos o que irá acontecer nesse ano que se inicia, mas que nós possamos continuar firme, continuar, ó Deus, contrito, e assim, ó Deus, estar em pé na presença do Filho do Homem. Que o Senhor abençoe cada família aqui nesta noite. Fale conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, São João capítulo 3 é um episódio muito conhecido, Jesus, depois que terminou seu primeiro milagre, como a gente vê no capítulo 2, o primeiro milagre de Jesus, mas no capítulo 3, a gente vê que Jesus agora tem um encontro com uma pessoa, e o versículo 1 em diante, vamos ler do 1 até
ao 4 e depois nós vamos dando continuidade. De 1 ao 4 diz assim na minha versão: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Verso 2: ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esse sinal que está realizando se Deus não estiver com ele. Verso 3: Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Verso 4: Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Queridos, a gente percebe que Jesus, ele tinha terminado sair do milagre e agora Jesus continua seu trabalho, sua trajetória, e durante a noite a Bíblia diz que esse homem mestre da lei, ele marcou um encontro com Jesus. Eu não sei, irmão, quantos aqui já marcou encontro com pessoas de noite, E naquela época não tinha luz, Naquela época era o quê? Uma candeia, era uma lamparina, que eles carregavam. Mas a Bíblia não dá muitos detalhes, mas a Bíblia fala que este homem, ele era membro, do Sinédrio, do Supremo Tribunal dos Judeus, mas ele foi à noite. Aqui, irmão, a gente pode perceber também o quê? Porque ele marcou com Nicodemo, com Jesus de noite. Porque a gente sabe que ele não queria ser visto por todo mundo, Então ele, talvez ali de noite, ou já tinha combinado com Jesus, e quando anoiteceu, claro que nem todo mundo ficava na rua como hoje, que tem luz, é claro e tudo, mas ele foi ter com Jesus, e ao chegar, a Bíblia diz que ele já saudou Jesus dizendo: Rabi, sabemos que é vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que está realizando se Deus não estiver com ele. Irmão, o interessante é que a gente percebe que Nicodemos, ele via Jesus como uma pessoa diferente. Ele via Jesus não como os escribas, não como os fariseus, não como os saduceus, mas a Bíblia diz que Nicodemos diz: Senhor, ninguém pode fazer esses milagres se ele não vir da parte de Deus. Irmão, e eu creio que Deus, ele realiza milagre, por quê? Porque era uma forma para a gente ver. Jesus, ele tinha um método, e Ellen White fala que qual era o método de Cristo? Primeiro, Jesus, ele misturava com todo mundo, Jesus, o plano dele, quando ele veio, a Bíblia diz que ele veio e o povo de Israel era como ovelha que não tinha pastor, era tipo desagarrado, tipo desgarrado. E a Bíblia diz, que Jesus o que acontece? Ele, nesse método, Ellen White explica que ele misturava. Irmão, não tem como você conseguir amizade com as pessoas se a gente não se misturar, Então Jesus, ele misturava. Segundo, Jesus, irmão, ele ganhava confiança, Eu pergunto, será que as pessoas, ao olhar para nós, ela
ela pode dizer: não, esse homem, essa mulher, essa criança, esse jovem é de confiança. Será que nós temos, quando as pessoas olham, será que eles veem que nós, como uma pessoa confiável? Queridos, outra coisa que Jesus fazia, Jesus, ele supria as necessidades das pessoas. E para a gente ver, Jesus por misturar, Jesus por fazer sinais, esses milagres que Jesus fazia era uma forma de ajudar as pessoas que estavam o quê? Passando por problema, por dificuldade, passando por luta. Tudo boa noite, irmão? Né? Passando por provações. E a gente vê então, querido, que Jesus, ele tinha esse método. Então, querido, aí Nicodemos, então Jesus, ele se misturava com as pessoas, Jesus, ele ganhava confiança, Jesus supria as necessidades, era como a gente viu. Por isso Nicodemos disse: Senhor, ninguém pode fazer esses sinais se ele não vir da parte de Deus, né? Jesus, então, e o último, qual que Jesus fazia? Ele dizia: segue. Irmão, não, esse método, ele é infalível. Se você misturar com as pessoas, se você ganhar a confiança das pessoas, se você ajudar as pessoas, quando você chamar ela, vamos para a igreja, quando você chamar, vamos num culto, ou vamos buscar a Deus, irmão, jamais as pessoas vão rejeitar. Mas quando você ou nós não fazemos isso, o que acontece? As pessoas não vão ter aquela confiança. E o que a gente está no livro de João, capítulo 3, São João, capítulo 3, né? E a gente lemos até o 4, agora vamos ler o versículo 5. Então o versículo 5 diz assim, né? Deixa ele encontrar ali, São João, capítulo 3, né? E o versículo 5, né? Vamos ler aqui. Aí diz assim, versículo 5: arrazoou Jesus: em verdade te asseguro, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verso 6: o que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Verso 7: não te surpreenda pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. Verso 8: o vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Amém? Queridos, Jesus então, olhando para Nicodemos era o mestre da lei. Nicodemos, ele era tipo um doutor, né? Nicodemos, ele era, como se diz ali, um teólogo. Mas Jesus olha para a vida de Nicodemos e Jesus diz: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Irmão, aí talvez Nicodemos ele fica pensando: como é que eu vou nascer? Qual é esse nascimento? Queridos, talvez a gente sabe que, claro, que o nascimento que Jesus está dizendo aqui é nascer o que? Da água e do Espírito. Eu creio, irmão, que todos nós aqui já nascemos da água, né? Todos nós aqui já fomos batizados, também nascemos do Espírito, porque quando você batiza, o Espírito Santo, ele desce sobre nós, como desceu sobre Jesus. Aí Jesus olha para Nicodemos, talvez, irmão, Nicodemos não tinha sido ainda batizado, né? Nicodemos talvez era um conhecedor da Bíblia, era um teólogo, era ali um estudante, mas Jesus olha para ele e diz: Nicodemos,
você precisa nascer de novo. Irmão, e nessa noite eu faço uma pergunta: será esse ano que passou foi um ano assim, para alguns foi bom, para outros teve dificuldade, para outro talvez foi melhor, talvez para outro até hoje ainda está sendo difícil. Mas olhando para a nossa vida, será que se Jesus voltasse hoje, exatamente, eu creio que já o pôr do sol já entrou, né? Já são 6 horas, terminou já o ano velho e começou o ano novo. E se Jesus voltasse hoje, será que eu estaria preparado para ir? Ou será que eu talvez não subiria? Irmão, a gente percebe que a vida de Nicodemos não estava 100% de acordo com a vontade de Deus, porque se Jesus pediu para Nicodemos nascer de novo, é porque Nicodemos, eles não estavam realmente preparados, queridos. E louvado seja Deus, porque Jesus não voltou hoje, ou não voltou até agora, porque vamos fazer um exame da nossa vida. Esse ano que passou, né? Esse ano que passou, você foi um cristão autêntico? Você foi um cristão, como é que se diz, fervoroso, um cristão que trabalhou na obra, trabalhou na missão, um cristão que fez a vontade de Deus? Será que se hoje Deus nos colocasse na balança, você pesaria mais para a direita ou mais para a esquerda? Pense, se Deus pesasse hoje a nossa vida, como estaria? Será que eu estaria pronto? Ou será que eu tinha ainda algo que me deixaria de fora? Irmão, a gente percebe que Nicodemos, ele era conhecedor. A Bíblia diz, hoje eu estava conversando com um rapaz, e eu dizendo para ele: irmão, a Bíblia diz que nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Porque, irmão, o mundo todo chama por Deus, mas só chamar não é o suficiente. Claro que você precisa chamar, você precisa clamar por Deus, mas não só isso, porque a Bíblia diz, não seja ouvinte, mas o que? Praticante, né? Então, a vida de Nicodemo é uma vida que a gente precisa refletir. Será que se Jesus olhasse para mim hoje, ele ia dizer: você já está pronto? Ou será que Jesus ia dizer: filho, você vai precisar nascer de novo? Irmão, e louvado seja Deus, porque eu creio que Jesus, ele está nos dando mais um ano. Para quê? Para que nesse novo ano a gente começa a fazer as coisas com mais dedicação, com mais determinação, com mais o que? Amor, com mais propósito. Por quê? Porque, irmão, se Jesus voltar para nós esse ano, e você tiver filho, você estiver sendo um cristão que nasceu de novo, a vitória está ganha, amém? Agora, se nós não estiver, como é que se diz, preparado, o que vai acontecer? Vai ser mais um ano que se passou, querido. Então Jesus, olhando para Nicodemo, Jesus disse a Nicodemo: você precisa nascer de novo. Nesse novo ano que está iniciando, irmão, é o momento da gente renovar o que? Nossas forças, renovar nossos votos, renovar nossos compromissos, para que este ano que se inicia, a gente possa continuarmos
na presença e o que? E preparado para quê? Para a breve volta de Jesus. Por quê? Porque, irmãos, nós não sabemos, a Bíblia diz que nós não sabemos o dia e nem a hora, né? Se já pensou, se você soubesse o dia que você talvez ia morrer, o que será que aconteceria conosco? A gente não, está faltando um ano, está faltando 2 anos, né? Então eu vou me preparar. Só que Jesus não deixou, por quê? Porque muita gente ia se preparar, mas não da forma correta, né? Muita gente ia saber, não, eu vou morrer, está presto de terminar, então agora eu vou para a igreja, agora eu vou aceitar Jesus, agora eu vou mudar de vida. Só, irmão, que Ellen White fala que o nosso caráter, ele não vai ser mudado na volta de Jesus, né? O nosso caráter, ele precisa ser moldado todos os dias, é uma vida toda, né? Leva um tempo para que nós possa cada dia moldá-lo, e para isso nós temos que começar, não hoje, não amanhã, mas a gente temos que começar o que? Agora, instantaneamente, porque eu creio que a vida de Nicodemo, irmão, não foi a mesma depois que ele teve esse encontro com Jesus. Por quê? Porque Nicodemos, o que acontece? Ele era conhecedor, mas creio eu, ele não era praticante, né? Ele tinha ouvido e ele via Jesus fazendo milagre, cura, ressuscitando. Então ele olhou para Jesus e ele disse o quê? Ninguém pode fazer isso se essa pessoa não vir da parte de Deus. Então ele reconheceu Jesus como o quê? Como seu Salvador. E a gente vê, irmão, que quando Jesus estava prestes para morrer, depois de sua crucificação, quem foi que ajudou no sepultamento de Cristo? Nicodemos e José de Arimateia. Então eles entenderam a mensagem, eles entenderam o recado, e o que aconteceu? Ele se tornou ali um dos que colocaram Jesus ali no túmulo, né? Fecharam ali o sepulcro e foram para casa. E quando passou o sábado, quando foi no domingo, Jesus ressuscitou. Jesus, ele estava vivo novamente, e agora eu creio que a vida de Nicodemo foi transformada. E Nicodemo não agora talvez temia o que as pessoas iam dizer, né? Porque, irmão, assim, nós estamos vivendo um mundo onde muitas vezes as pessoas dizem: ah, tu é cristão, ah, tu agora é crente, ah, tu agora quer ser santo. Irmão, mas assim, a salvação, ela é individual, né? A salvação, ela não é comprada, a salvação não é em grupo. E para a gente ver, cada um de nós temos que lutar pela nossa salvação. Claro, irmão, seguir a Cristo não vai ser fácil, ou é? Não é. Seguir a Jesus é difícil, por quê? Porque você não faz nada para as pessoas, e as pessoas do nada elas fazem o quê? Não quer amizade com você, não quer nada, porque você é cristão. Então assim, mas só que a gente temos que entender o seguinte: nós não podemos deixar que a nossa fé ela desanime por causa das pessoas. Porque quem é que vai nos dar salvação? É Jesus ou é as pessoas? Jesus. Então, estar ao lado de Cristo não é fácil, só que também não é o que? Também não é impossível. Querido, eu creio que Nicodemos, ele teve um encontro com Jesus, e Nicodemos, eu creio que ele saiu dali com um propósito, ele saiu dali com a certeza de que a vida dele
precisava realmente ser moldada, precisava ser mudada. E a gente vê que Nicodemos, ele com certeza aceitou Jesus como seu Salvador. E hoje, irmão, nesta noite, neste novo ano que se inicia, que nós venhamos entregar nossa vida a Cristo. Se existe alguma área em nossa vida que precisa ainda ser entregue a Jesus, talvez o que? Minha área financeira, talvez meu casamento, talvez meus dons, talvez meus talentos, talvez algo que eu ainda não dei para Jesus. Então que hoje a gente possa dizer: Senhor, eu quero entregar a vida a Ti, eu quero entregar, me usa com meus dons, com meus talentos, com meu recurso, com meus tempos, para que a Tua obra, para que o Evangelho possa crescer, e assim a gente possa o quê? Estar preparado, estarmos prontos para quê? Para a breve volta de Jesus. Irmão, Ellen White, eu quero terminar. Ellen White fala que sabe como é que a gente está preparado para a volta de Jesus? Ela diz que a maneira da gente estar pronto se Jesus voltar hoje é você ter uma vida íntima com Jesus diariamente, Se você tiver uma intimidade com Jesus diariamente e Jesus voltar hoje, você está preparado para ir para o céu. Agora, se você não tem essa intimidade, então eu digo para você: comece hoje, comece agora, e com certeza Deus vai nos dar força e assim possamos estar preparados para a breve volta de Jesus. Querido, que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé. Diego, coloca aquele hino para a gente cantar 152, Vencendo vem Jesus. E com esse, Diego, tu fecha ali, aí tu vai aparecer lá em cima, naquela parte, coloca o número 152, naquela partezinha ali, onde eu coloquei aquela hora, lá em cima. Vê com ele aí, Will. Clica aí, 152. 152 vai aparecer Vencendo vem Jesus. Aí. Pode colocar aqui lá. E vamos ficar em pé e vamos concluir, terminar a nossa mensagem com este hino. A glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama aos crentes a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo
tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido em Jesus. Amém? Irmão, vamos nos reunir nós quatro aqui e vamos terminar. E antes da gente terminar, vocês querem agradecer a Deus, algum pedido, quer fazer algum voto, né, por esse ano que está para começar? Então quem quiser pode ficar à vontade. Eu quero começar agradecendo a Deus por mais um ano que a gente se passa. Amém. Mais um ano de vida perante Jesus. O voto que eu quero fazer que próximo ano o voto fique para a igreja. Amém. Louvado seja Deus. Eu não poderia deixar de agradecer a Deus, né, por mais um ano. Amém. Muita luta, né? Mas como a palavra de Deus já tem acreditado ao Senhor. Né? Amém. Eu tenho toda a certeza que o ano que vem, não importa como seja, né? O futuro a Deus pertence, como a gente sabe. Mas que eu tenho certeza de que com Ele nós somos mais que vencedores. Amém. E eu quero agradecer também de uma maneira especial esse ano por fazer agora no dia 23, 25 anos de casado. Amém. Glória a Deus por isso. Eu cheguei até aqui porque Ele é quem tem sustentado. Porque por mim, para minha esposa, a gente teríamos fraquejado. Mas nos entregando cada dia nas mãos dele, a gente venceu e eu agradeço por fazer 25 anos de matrimônio, em nome de Jesus. Amém. Diego. Agradecer o ano de Deus, o ano que nós estamos passando. Sim. Agradecer a Deus e a minha família. Amém. Eu também sou grato a Deus, né, pelo ano que passou, né, pelas bênçãos que Deus derramou sobre a minha casa, a minha família, né, agradecer a Deus por Diego, né, ter aceitado a Jesus, né, ter batizado e estar aí firme nos ajudando, e que Deus te abençoe também, né, que esse ano você continue aí nos dando força, ajudando, e todos nós juntos possamos perseverar, né, nesse caminho e com esse propósito de que logo nós estaremos em casa. Que Deus abençoe essa igreja, né, que essa igreja cresça não só em número, mas em espiritualidade, né, que as pessoas que esse ano vierem para cá, que eles venham com um propósito, e assim nós possamos todos juntos, né, estar firme, porque Jesus breve vai voltar. Amém. Agradecer pela minha família, né, pelo ano que passou, por tudo que Deus me deu, né, não mereço, né, tive com certeza algumas falhas, eu reconheço que falhei em alguns detalhes, mas eu peço perdão a Deus, peço perdão a cada um de vocês, se em algum momento, né, as minhas atitudes não foi de um cristão, né, que vocês me perdoem e que esse ano nós possamos estar todos juntos unidos até a breve volta de Jesus. Esse é meu pedido de agradecimento. Vamos colocar de joelho, pode uma hora para nós, depois todo mundo oramos o Pai Nosso. Bondoso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado. Este ano. Obrigado por ver cada dia vemos a tua mão poderosa. Amém, Jesus. Nos fortalecendo. Sabemos que se não fosse o Senhor, nós não teríamos chegado até aqui. É verdade. Nós merecemos, somos pecadores, Pai. Mas também temos perseverado, Senhor, buscado fazer a tua vontade. Conhecida por Passinha e ao mesmo tempo convicta. Todos os nossos pecados. Amém, Jesus. Abençoa os nossos familiares. Abençoa. Fortalece-nos cada vez mais para continuarmos buscando, para que cada dia mais possamos buscar a tua presença. Amém. Cada dia mais possamos nos humilhar. Amém. Nos entregarmos por inteiro, Assim seja. corpo, alma e espírito, à tua vontade. Amém, Jesus. E o Senhor nos use como instrumento, que nós possamos estar disponíveis, como vasos preparados Amém. para o Senhor nos usar. Amém. Obrigado, Senhor. Abençoa aqui o irmão Diego, Abençoa. Sandro, Amém. o irmão Wilk. Amém. Fortalece cada um deles, Pai. Fortalece.
Abençoa esse bairro, que as pessoas possam ouvir a tua voz. Amém. Possa distinguir entre tantas vozes, não só elas, mas assim, muitas vezes nós também, que possamos ter o discernimento de distinguir a tua voz no Senhor. Amém. Que possamos estar dispostos a ir onde o Senhor nos envia. Amém. Obrigado por tudo. Agradeço. Peço perdão. Desde já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Não sou merecedor. Amém. Mas eu agradeço. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, meus irmãos, a tua presente. Amém. Cada um tem fortalecido, cada um tem orado por mim, cada um tem estado aqui. Já é uma bênção maravilhosa. Então, eu sou muito grato pela vida de cada um. Tenho orado por cada um de vocês e quero continuar fazendo parte dessa família. A gente possa continuar juntos, se não aqui, mas na volta, nas eternidades, juntos, louvando como a sua família. Amém. Tudo isso eu te entrego em tuas mãos. Essa família aqui representada, este bairro, esta cidade, a igreja central também, e a liderança daqui e de lá também, Senhor. E os novos líderes que vêm por aí, aquelas pessoas que estão também estudando a tua palavra, que o teu Santo Espírito possa estar com elas, fortalecendo e animando-as, que elas possam estar felizes e que no final tome a decisão de estar ao teu lado. Amém, É o Jesus. que eu te peço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Santo Deus eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos concedeu. Senhor Deus, nesta noite nós estamos aqui, ó Deus, prostrados diante da tua face e reconhecendo, Senhor Deus, que um ano, ó Deus, terminou, um ano está iniciando e nós queremos começar, ó Deus, aqui aos teus pés, começarmos, ó Deus, buscando o teu reino e a tua justiça. Ó Deus, que o Senhor use cada um de nós este ano. Que este ano de 2026, Senhor, seja o ano que possamos trabalhar mais e mais, Senhor, na tua obra, na tua missão, e assim, ó Deus, ganhar alma, Senhor, para o teu reino, e assim, ó Deus, como diz, ó Deus, o teu servo, que possamos despovoar o inferno e encher o céu. Que o Senhor nos utilize como instrumento. Que o Senhor derrama sobre nós, Senhor, a chuva serôdia, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre os teus líderes, o nosso novo pastor, ó Deus, sobre o novo presidente, Senhor, que assim possamos todos, ó Deus, permanecer firmes, Senhor Deus, e assim, ó Deus, não só aguardar, mas apressar a tua volta. Amém, Jesus. Perdoa, Senhor Deus, nossos pecados, perdoa nossas falhas, nossos tempos, Senhor, que perdemos em outras coisas que não foi do teu agrado. Perdoa, Senhor Deus, se estamos gastando tempo ou gastando dinheiro em coisas, Senhor, que não é do teu agrado, mas que possamos investir, ó Deus, na salvação de pessoa e lá do céu receber de ti a recompensa maior, que é a vida eterna. Abençoa, Senhor Deus, esse novo ano e abençoa essa igreja, a nova liderança. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra do mal, porque é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vem Espírito Santo, vem transformar meu ser, dá-me tua paz, a luz do teu bem, é o que eu te peço. Amém. 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 Feliz ano novo. Que Deus abençoe. Feliz ano novo, viu? Feliz ano novo. Que Deus abençoe. Gente, que Deus abençoe cada um de nós. E sábado
né, se for da vontade de Deus, né, que a gente